Tem jogador que a gente olha e já sabe. Sabe o que? Que ele vai chegar longe. Não é palpite. Não é torcida. É uma certeza. Aquele tipo de jogador que quando pega na bola, o estádio faz silêncio por um segundo, porque todo mundo quer ver o que vai sair dali. Jobson era assim. E eu não tô falando isso porque ele virou notícia depois pelos motivos errados. Tô falando porque os fatos estão aí. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ouvir agora e vai entender por que tanta gente apostou todas as fichas nele. Vamos voltar no tempo. Jobson Leandro Pereira de Oliveira. Nome comprido, origem simples. Como quase todo jogador brasileiro. Menino pobre, periferia, sonho acordado. Mas dentro de campo, ele tinha algo que não se ensina. Algo que não tem na peneira, não tem no centro de treinamento, não tem na escolinha. Tinha o domingo. Era daqueles pontas que humilhavam sem esforço. Drible curto, drible seco, mudança de direção que fazia o zagueiro comprar ingresso para ver de perto. Ele não corria com a bola. Ele dançava com ela. E o mais impressionante, ele fazia isso com personalidade. Não era o menino tímido que pedia licença para jogar. Ele entrava em campo e mandava. A bola é minha, e vocês vão ter que vir buscar. A explosão veio no Botafogo. O time não vivia sua melhor fase, mas quando Jobson pegava na bola, o engenhão parava. Não é exagero. Os caras levantavam da cadeira. Lembra quando a torcida do Botafogo, que é conhecida por ser exigente, começou a cantar o nome dele? Aquilo não acontece por acaso. Acontece quando a torcida sente que tá vendo algo fora da curva. Teve um jogo decisivo, não me lembro exatamente contra quem, mas ele simplesmente decidiu sozinho. Pegou a bola na intermediária, passou por um, passou por dois, e tocou na saída do goleiro. Coisa de craque. Coisa de quem tem o domingo. Os comentaristas da época, aqueles mais velhos, mais criteriosos, começaram a soltar frases do tipo: esse menino é diferente, faz tempo que não vejo um ponta com essa personalidade, se continuar assim, não fica no Brasil por muito tempo. E eles estavam certos. O mundo começou a olhar. Clubes grandes do Brasil, interesse da Europa, empresários de peso no pé do ouvido. Jobson tinha tudo na mão. Tudo mesmo. O talento, a idade, a fase, o momento. Ele não era uma promessa comum. Não era mais um garoto com potencial. Ele parecia destino. Parecia aqueles nomes que a gente escreve na lista antes do Mundial e fala: esse vai ser convocado um dia. Mas aí, como diz o ditado, o futebol é uma caixinha de surpresas. E nem toda surpresa é boa. Porque enquanto todo mundo olhava para ele e via o futuro, nos bastidores, algo já começava a cheirar mal. E o que parecia inevitável, de repente, deixou de ser. Depois daquela sequência no Botafogo, o nome de Jobson deixou de ser segredo. Quem entendia de futebol já sabia. Quem trabalhava com o mercado já monitorava. E quem decidia, começou a se mexer. As portas se abriram. E não foram portas pequenas. Foram portas enormes, daquelas que todo jogador sonha em bater um dia. Veio o interesse de clubes maiores. O Santos, sempre de olho em talentos jovens, demonstrou interesse. O São Paulo também. E não era só conversa de empresário inflando o cartola. Era propostas reais, conversas avançadas, gente importante sentando na mesa para discutir o futuro do menino. A diretoria do Botafogo, na época, fez questão de blindar o jogador. Lembro de entrevistas de dirigentes falando: o Jobson é nosso patrimônio, não vamos negociar fácil. Defesa pública. Apoio institucional. Confiança total. Ele tinha não só o talento, mas também a proteção de quem mandava. E os treinadores? Todos elogiavam. Todos repetiam o mesmo discurso: tem que ter paciência, é jovem, mas vai longe. Sabe quando o técnico olha para o banco e vê aquele jogador que ele sabe que pode resolver? Era assim com Jobson. Ele entrava e mudava o jogo. Não era titular absoluto ainda, mas quando entrava, acontecia alguma coisa. Um drible, uma falta, um cruzamento, um gol. Sempre algo. Mas aí, como eu falei no bloco anterior, começaram os primeiros sinais. Nada grave, nada que assustasse de verdade. Coisas que a gente costuma relevar quando o jogador é bom. Primeiro, atrasos. Chegava atrasado no treino. Um dia, 2 dias, uma semana. Ah, mas é jovem, isso se resolve. Atrasou de novo. Pô, mas ele é decisivo, não podemos perder ele por causa de horário. Atrasou mais uma vez. O discurso mudou de vamos resolver para vamos conversar. Depois, noitadas. Jobson começou a aparecer em boates, baladas, rodas de amigos. Nada de escândalo, nada de briga, nada de polícia. Mas o olho roxo de quem dormiu 4 horas e foi treinar, isso aparecia. O rendimento caía? Não drasticamente.
Mas caía. E quem via de perto sabia que ali tinha um problema começando. E veio a primeira polêmica mais séria. Eu não vou entrar em detalhes jurídicos porque não é o foco, mas Jobson se envolveu numa situação que acendeu o primeiro alerta vermelho. Nada que tenha dado em prisão, nada que tenha sido manchete nacional por semanas, mas o suficiente para a diretoria chamar, conversar, advertir. E o que aconteceu depois da advertência? Ele jogou bem. Respondeu dentro de campo. Fez gol, deu assistência, calou as críticas. Aquela velha história, jogador problemático, mas decisivo. A gente sempre releva, não releva? Deixa ele jogar, o problema a gente resolve depois. Ali, naquele momento, era o ponto de virada. Era a hora de virar estrela. De pegar todo aquele crédito, todo aquele apoio, toda aquela confiança, e transformar em carreira sólida. Os holofotes estavam nele. As câmeras estavam nele. As oportunidades estavam ali, escancaradas. Mas algo já estava errado. Algo na cabeça, algo nas escolhas, algo no comportamento. E o que parecia um deslize pontual, algo reversível, com o tempo a gente descobriria que era só o começo de um padrão. Um padrão que ia se repetir mais vezes do que qualquer um podia imaginar. Se você acha que depois daquele primeiro alerta o Jobson acordou para a vida, sentou, refletiu e virou um monge da disciplina, sinto te informar, não foi bem assim. O que aconteceu na sequência foi um déjà vu. Um ciclo vicioso. Um roteiro repetido tantas vezes que chega a cansar só de lembrar. Veio a primeira suspensão. Exame antidoping. Substância proibida. O famoso café com leite, que nenhum jogador deveria tomar. Jobson pegou 2 anos de gancho. 2 anos. Em vez de estar voando nos gramados, voando para a Europa, voando para a seleção, ele estava voando pro ostracismo. Mas aí você pensa, poxa, 2 anos é muito tempo. Ele vai aprender. Vai refletir. Vai voltar diferente. Pois é. A gente sempre pensa assim. E talvez ele tenha pensado também. Quando voltou, em 2013, parecia renascido. Estreou bem no Botafogo de novo. Fez gol, correu, driblou. A torcida, aquela mesma que tinha visto ele crescer, abraçou de novo. O Jobson voltou, agora é diferente, vai dar certo. A gente quer acreditar. A gente precisa acreditar que as pessoas mudam. E ele mudou? Por algumas semanas, talvez. Até que a próxima polêmica apareceu. E apareceu feio. Nova suspensão. Novo exame. Nova substância. Dessa vez, o discurso já não era mais tão otimista. Os dirigentes começaram a cansar. A torcida começou a duvidar. Os comentaristas começaram a usar aquelas frases prontas. Talento ele tem, mas... Esse "mas" é o maior inimigo de qualquer jogador. O "mas" enterra mais carreiras do que lesão. Jobson foi afastado. Depois reintegrado. Afastado de novo. Reintegrado de novo. Parece até loucura, mas os clubes continuavam dando chance. Por quê? Porque ele jogava bola. Porque quando ele estava bem, ele desequilibrava. E no futebol brasileiro, carente de craques, a gente sempre releva um pouco mais quando o cara tem talento. Ele rodou. Foi pro Al Ittihad, da Arábia Saudita. Tentativa de recomeço longe do Brasil, longe das más companhias, longe das tentações. Não deu certo. Voltou. O nome mudava, a camisa mudava, o estádio mudava, mas o problema era o mesmo. Sempre o mesmo. Chegava no clube novo, fazia uns jogos bons, a torcida se empolgava, a diretoria soltava nota de apoio, ele prometia que tinha mudado, e 3 meses depois, nova polêmica. Atraso, noitada, discussão, exame, suspensão, rescisão. E recomeçava tudo de novo, num lugar mais longe ainda. Teve uma passagem pelo Brasiliense que parecia que ia dar certo. Jobson jogou bem, fez gol importante, ajudou o time. O torcedor, que é apaixonado, comprou a briga. Aqui ele vai se encontrar, a torcida abraça, agora é diferente. Mas não foi. Pouco tempo depois, ele sumiu dos treinos. Simplesmente não apareceu. Depois voltou com uma desculpa, foi relacionado de novo, e a história se repetiu. E o mais impressionante em toda essa novela? Sempre tinha alguém disposto a dar mais uma chance. Sempre tinha um dirigente que olhava para ele e pensava, comigo vai ser diferente. Sempre tinha um treinador que acreditava no potencial. Sempre tinha um torcedor que pedia para ele ficar. O problema nunca foi falta de oportunidade. O problema nunca foi falta de gente disposta a ajudar. O problema nunca foi falta de tempo, de paciência, de crédito. O problema foi o que ele fez com cada uma dessas oportunidades. Não foi um erro. Não foi uma fase. Não foi uma má fase. Foi uma sequência. Um padrão. Uma escolha repetida tantas vezes que deixou de ser acidente e virou estilo de vida.
E é por isso que, quando a gente olha para trás, a pergunta não é o que aconteceu com o Jobson. A pergunta é: quantas chances uma pessoa precisa ter para perceber que o problema não é o mundo, não é o clube, não é o técnico, não é a imprensa? Quantas chances até entender que o único culpado pela porta fechada é quem escolhe não entrar? Jobson teve todas as respostas na mão. Todas. Mas parece que ele nunca fez a pergunta certa. E então a gente chega na parte mais difícil dessa história. Aquela que dói em qualquer torcedor que um dia vestiu a camisa do time e gritou o nome dele. Aquela que faz a gente balançar a cabeça e suspirar fundo. Porque depois de tantas chances, tantos recomeços, tantas promessas, o que sobrou? Sobrou um jogador perambulando por clubes que nem divisão nacional tinham. Jobson foi parar no Capixaba. Isso mesmo. Um clube do Espírito Santo, que mal aparece na televisão. O mesmo menino que em 2015 estava no Botafogo, sendo comparado a craques, agora estava no Espírito Santo. Com todo respeito ao Capixaba e à cidade, mas o contraste é absurdo. A luz no fim do túnel já não era mais um trem, era um vagalume moribundo. E o pior, o físico já não respondia mais. As imagens dos últimos jogos são tristes de ver. Jobson irreconhecível. Acima do peso, lento, sem o mesmo drible, sem a mesma explosão. Aquele corpo que antes dançava com a bola agora parecia carregar um piano nas costas. O peso não era só físico. Era o peso das escolhas. O peso dos anos. O peso de tudo que poderia ter sido e não foi. A relevância? Perdeu faz tempo. Quando alguém falava em Jobson nos últimos anos, não era pelo futebol. Era pela polêmica. Era pelo exame. Era pelo boletim de ocorrência. Era pelo, será que ele aparece dessa vez? O nome dele, que um dia foi sinônimo de esperança, virou sinônimo de problema. Virou piada pronta. Virou o exemplo do que não fazer. E aí você olha para as redes sociais dele. Poucos seguidores. Pouca interação. Nenhum grande clube comentando. Nenhum craque mandando mensagem. Nada. Silêncio. O mesmo silêncio que a gente ouve quando entra num estádio vazio. O que mais impressiona nessa história toda é o contraste. Pega a fita de 2010, 2011. Jobson no Botafogo, iluminado, fazendo gol de placa, sendo entrevistado na Globo, capa de jornal, futuro da posição. Aí corta para 2023, 2024. Jobson no interior, com camisa de time desconhecido, jogando para 1000 pessoas, quando joga. A mesma pessoa. O mesmo talento. Mas mundos completamente diferentes. Como isso acontece? Como um cara que tinha tudo nas mãos termina assim? Não foi lesão grave. Não foi azar. Não foi perseguição. Foram escolhas. Escolhas repetidas tantas vezes que viraram um abismo. O futebol brasileiro tá cheio de casos assim. Gente que podia, gente que ia, gente que quase. Mas o Jobson tem um lugar especial nessa lista. Porque poucos receberam tantas chances quanto ele. Poucos tiveram tanta gente torcendo contra o próprio ceticismo. Poucos fizeram a torcida suspirar de alegria e, depois, suspirar de tristeza. E o mais triste é que ainda hoje, se você olhar com cuidado, vai ver um ou outro dirigente falando: ah, se ele quisesse. Esse, se, é a maior maldição da vida de qualquer um. Se ele quisesse. Se ele tivesse cabeça. Se ele tivesse focado. Se. Mas não teve. E agora o que resta é só a lembrança do que poderia ter sido. E a certeza de que, no futebol, talento sem disciplina é igual a foguete sem combustível, até sobe um pouquinho, mas nunca chega onde devia. E agora, depois de contar toda essa história, eu não vou sentar aqui e dar lição de moral. Não vou falar que ele deveria ter feito isso ou aquilo. Não vou julgar as escolhas, porque a vida de cada um é um labirinto que só quem tá dentro conhece. Mas eu vou deixar algumas perguntas no ar. Perguntas que vão além do Jobson. Perguntas que servem para ele, para você, para qualquer um que já teve um sonho nas mãos e deixou escorrer pelos dedos. A primeira: talento é suficiente? A gente passa a vida ouvindo que quem tem dom vai longe. Que o craque sempre vence. Que a qualidade fala mais alto. Mas a história do Jobson prova o contrário, não prova? Talento abre portas, mas é a disciplina que mantém elas abertas. Talento faz você chegar lá, mas é o caráter que faz você ficar. Segunda pergunta: o futebol prepara os jogadores para o sucesso? A gente vê clubes gastando milhões em contratações, em estrutura, em comissão técnica. Mas quanto se investe na cabeça do jogador? Quanto se investe em preparo emocional, em psicologia, em acompanhamento fora de campo? O Jobson teve quantos psicólogos à disposição? Quantos mentores? Quantas pessoas que sentaram com ele e perguntaram: como você tá? E não só, como você vai jogar? Terceira pergunta: caráter nasce pronto ou se constrói?
Tem gente que acha que caráter é genético, que já vem de fábrica. Mas será? Ou será que é construído dia após dia, escolha após escolha, num ambiente que muitas vezes empurra o jogador pro abismo em vez de segurar ele na beira? Quarta pergunta, e talvez a mais dolorosa: quantos talentos ainda vão se perder? Quantos Jobsons estão surgindo agora nas categorias de base, com o mesmo brilho nos olhos, a mesma explosão no corpo, e o mesmo vazio na cabeça? Quantos vão ser desperdiçados porque ninguém ensinou eles a lidar com o sucesso, com o dinheiro, com a fama, com a solidão? O Brasil é celeiro de craques. Isso a gente sabe. Mas também é cemitério de promessas. Isso a gente tenta esconder. Quantos nomes você lembra agora, enquanto eu falo, que tinham tudo para dar certo e sumiram? Pode parar um minuto e pensar. Eu espero. O Jobson não é o primeiro. Não vai ser o último. Mas ele é um símbolo. Um símbolo de que talento sem direção vaga sem destino. Um símbolo de que oportunidade sem preparo vira armadilha. Um símbolo de que o abismo às vezes está mais perto do que a gente imagina. E no fim das contas, o que fica não é a raiva, não é a decepção, não é o julgamento. O que fica é a pergunta: será que ele olha para o passado hoje e pensa no que poderia ter sido? Ou será que ele já aceitou que o trem passou e não vai voltar? Eu não sei a resposta. Só sei que ele teve todas as chances. Todas. Mas nem todo mundo está pronto para vencer. Mesmo quando a vitória parece inevitável. Jobson teve o mundo aos pés. Mas esqueceu de calçar as chuteiras. E você, o que faria diferente se tivesse metade das chances que ele teve? Deixa nos comentários aí embaixo. Quero ler a opinião de cada um. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Isso significa que você se importa com o futebol para além dos gols e das vitórias. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e dá aquele like para fortalecer o algoritmo. Até a próxima!